99 vai cravar no final desse ano, que já vai tarde. Maravilha. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu quero ver se eu consigo terminar o sono hoje, mas esse atraso... 99! Pronto, está funcionando. Esse atraso ele vai ter um preço. Vou aproveitar e vou divulgar na família Vida Veda aqui, que eu nunca divulgo o Samhita, depois o pessoal não fica sabendo que existe todo mundo nerd, né? Estou ao vivo para a nossa leitura do Ashtanga Hridayam. Eu sempre mando só para os nerds, né? E aí deixo a galera mais leiga sem conseguir saber. Nossa leitura do Ashtanga Hridayam. Bora, nerds. Deve ter nerds aqui também perdidos, né? Cadê o meu nerdzinho? Maravilha, vocês já estão com tudo transliterado, com o Samhita na ponta da língua. Pronto, divulgado. Vamos entrar, então, para a nossa leitura de hoje. E hoje, a gente vai começando. Pronto, então vamos que vamos. Ragadirogan satatan shaktan nasheshakaya prasrutan nasheshan autsukyam ohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar com a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 7. O Anarakshadhyaya, né, o capítulo sobre a proteção dos alimentos, né, a conservação dos alimentos. Falamos sobre Virudhara, e aí ele começou a falar sobre os 3 pilares da saúde, né? Ahara, Nidra e Abrahmacharya. E aí agora ele está, na nossa leitura passada, a gente começou a se aprofundar nesse negócio do Nidra, né, do sono, do pilar do sono, e ele deu já várias dicas para você, né? O que acontece se você dorme em horários inadequados, né? Por exemplo... Ah, não, isso é hoje. Então, o que ele falou na semana passada? Ele falou que, por exemplo, o sono em horário inadequado, em excesso, a ausência do sono, destrói a felicidade, a saúde e a vida, como Kalaratri, né? Kalaratri, né? O fim dos tempos, né? O apocalipse zumbi. E ele falou também, né? Antes, isso foi o término da nossa leitura retrasada, que praticamente tudo gira em torno desse negócio do sono, né? Felicidade, né? Falta de felicidade, sukham dukham, pushti karshyam, a nutrição da pessoa, e ela fica fraquinha. Bala abalam, então ela ter força e ela ser fraca. Vrushyata klibata, então ela ter libido e a falta de libido. Jnanam agnanam, então o conhecimento e a ignorância. Jivitam nacha, então a vida, inclusive, e a morte, né? A ausência da vida. Então, ele está botando tudo na conta do sono. É um cheque em branco, né? Em homenagem ao sono aqui. E aí ele ontem, na semana passada, te falou o que acontece quando você fica acordado durante a noite, por exemplo. Isso é ressecativo, né? Que dormir durante o dia é um comportamento que gera oleosidade no corpo da pessoa. E que se você ficar batendo com a cabeça, né? Se você ficar sentadinha batendo com a cabeça, isso nem é ressecativo, nem produz shleshma no corpo, né? Nem produz oleosidade no corpo. Aí ele falou sobre o verão, né? Que o verão é uma estação que o Vata está muito agravado. Inclusive fiz uma live sobre o verão no 0800 essa semana, né? E aí ele falou, né? O Vata agrava no verão, então por isso, né? O que você deveria fazer em relação ao teu sono no verão? E aí a gente terminou a semana passada, se eu não me engano, falando sobre, né, Bahumedaha, né, Bahumedaha, Kappaha, Swapyuhu, Sneha, Nityaha, Nahati. Então, cadê a minha anotação? Aqui, ó. Isso aqui foi a nossa última leitura, né, Shloka número 60, foi a nossa última leitura, e ele falou, né, sobre as pessoas que têm lá mais tecido adiposo, né, capa agravado, que estão acostumados a ingerir alimentos gordurosos, né, comem muitas coisas gordurosas, elas não deveriam, né, dormir durante o dia, então você tem que tomar muito cuidado, né. Pessoas também que sofrem de envenenamento, Vishataha, Kantarogi, a pessoa que sofre de envenenamento, a pessoa que tem doenças na garganta, essas pessoas, Chanaiva, Jatu, Nishaswapi, elas também não deviam fazer esse sono aí, né,
durante o dia. E elas, na verdade, não deviam nem, né, nem dormir nisha swaha, nem durante a noite elas deviam dormir. Então, a vigília noturna, para vocês verem, ela é indicada como tratamento, como terapia em alguns casos também. E aí hoje a gente continua a nossa leitura com o Shloka 61, 62, 63, 64, 5, 6, 7, 8, se tudo der certo. Vamos ver se a gente consegue ir até o 68. Não sei se vai rolar, mas se rolar, vai ser lindo. Então, o Shloka número 61, a segunda, 62, 63, eu vou ler eles todos logo de uma vez só, e aí a gente vai transliterando não, a gente vai traduzindo tudo, tá? Então, do 61 ao 63, ele diz o seguinte, deixa eu só iluminar qual que eu tô lendo para você não ficar perdida. Akalashayanan moha jwarastai mithyapina saha shirorukshoparlasa srotoro dhagni mandataha Tatropavana vamana sveda navana maushadham yojaye satinidrayam tikshnam prachardananjanam navanam langhanam chintam vyavayam shokabhikridaha ebhireva chanidrayam nasha shleshmati sankshayat. Então, ele vai, meio que mudar de assunto, mas continuar, na verdade, o assunto, falando o que acontece quando você faz akala shayanam. Akala shayanam, akala significa fora do tempo, né? Fora do momento, shayana, o descanso ou o sono. Akala shayana significa o sono no horário inapropriado, né? O sono inapropriado, digamos assim, né? Então, o que acontece com uma pessoa que dorme de maneira inapropriada? Primeira coisa, já de cara, morra. Morra em sânscrito é quando a pessoa fica meio tonta, ela perde a consciência também, né? Então, é isso, a pessoa fica com aquela... Sabe quando a pessoa está meio consciente, meio inconsciente? Ela pode, inclusive, perder a consciência mesmo, tá? Isso é o nosso morra, tá? Jwara é uma doença, né, que tem um aumento da temperatura corporal e ela causa uma sensação de desconforto, ela é muito correlacionada com a febre, né? Staimitya pinasaha, Staimitya pinasa. Então, primeiro de tudo, Staimitya. Staimitya significa que a pessoa está meio molenga, ela está meio sem vontade, né? Está meio com preguicinha, né? Staimitya pinasa. Pinasa significa que ela está com alguma secreção, ela está com coriza. Tem coisas saindo do nariz dela, não está muito legal, não. Ela está com a cabeça também meio pesadinha. Inclusive, ele continua, ele fala shiroruk. Shiroruk, a palavra ruk, significa dor. Eu não vou conseguir separar ela aqui. Ruk significa dor. Shiras é a cabeça. Shiroruk é uma cefaleia. Então, você está dormindo no horário inapropriado, você não está dormindo direito, você talvez tenha uma dorzinha de cabeça. Shoka, Rilasa, Srotorodha, Agnimandataha. Então ele faz uma série de ameaças aqui para você, né? Então, primeiro de todos, né, eu já falei, você vai ter dor de cabeça. Segundo, você vai ter Shoka. Terceiro, você vai ter Rilasa. Quarto, você vai ter Srotorodha. Quinto, você vai ter Agnimandata. Então vamos de trás para frente. Agnimanda. Agnimandata é quando você não está com uma digestão legal. Tá? Então, a sua digestão ela vai ficar prejudicada por causa da má qualidade do teu sono. Tá? Então, Agnimandata. Srotorodha. Sroto ou Shrota, você pode escrever das duas maneiras. Aqui está escrito Srotorodha. Srota são os canais de fluidez e comunicação do corpo. Rodha é quando eles são bloqueados. Então você vai ter uma obstrução nos canais de circulação do corpo. Isso aí é a base para um futuro secundário agravamento de Vata também, né? Então o Vata, ele agrava quando você bloqueia os caminhos dele, né? A frase que você tem que ter ela memorizada na sua cabeça é Vayurdatukshayat kopo margasya varanena cha. Essa frase é... Primeiro que ela tira uma onda tremenda, porque ninguém fala essas coisas. Segundo, porque você fala exatamente, com base no Charaka Samhita, como é que agrava o Vata. O Vata agrava por dois motivos. Vayurdatukshaya.
Dhatukshaya é a diminuição dos tecidos. Vayor Dhatukshaya Kopo, Vata Kopo, Vata agrava com Dhatukshaya, ou Margasya Avaranena. E também quando você faz Margasya, 2 canais, né, dos srotas, por exemplo, Avarana, você bloqueia esses canais. Então, o sono inapropriado, ele faz exatamente isso. Margasya Avarana é sinônimo de Srotorodha, nesse caso aqui. Então, você está bloqueando os canais de circulação de fluidez do corpo. Hrulasa. Hrulasa vem da raiz hrud, né, que significa coração. Hrulasa é alguma coisa esquisita no coração. O coração não está legal. É um desconforto cardíaco. Às vezes é traduzido como palpitações também. Tá? Então, é uma sensação cardíaca que não é tão legal assim. Tá? Shiroruk Shopa. Shopa é quando a pessoa ela não está também se sentindo muito bem. Ela está meio... Não é uma preguiça, mas ela está meio... Como fala isso em português? Ela está meio numb. Ela está meio... Quando um órgão do seu corpo ele fica meio dormente. É isso. Ela fica meio adormecida, ela fica meio dormente. Mas não é adormecida porque ela está com sono só, não. Ela é meio dormente mesmo, porque ela não está legal. Entorpecida, ela está meio entorpecida, tá? Então isso tudo acontece, tá? Te convenci, tá ameaçado o suficiente? Não? Então vamos continuar, né? Então Tatra Upavasa. Então como é que você faz, né? Como é que você trata essas coisas todas, né? Primeiro de todas, né? Então Tatra... Aí já estou no próximo aqui, tá? Tatra Upavasa. A palavra Upavasa significa jejum, tá? Então você não vai comer. Então você não vai comer. Toma cuidado porque você está com Agnimandia, né? Agnimanda, tá? A digestão tá ruim. Tenta comer para você ver, você não vai digerir. Então o Samhita fala, não come não, tá? Upavasa. Vamana. Vamana é um vômito terapêutico, digamos assim. Então aqui ele já está prescrevendo Panchakarma para você. Tá com esses problemas aí de Akala Shayanam, você não está dormindo direito por algum motivo, tem alguns casos que o Vamana é importante. Svedana. Então, o Svedana é quando você faz uma sudação, né, na pessoa. Então, bota a pessoa para fazer uma sauninha. Navanam Aushadham. Navanam Aushadham. Você vai usar Aushadham, remédios, para fazer Navana, para fazer Nasya. Então, você vai aplicar remédios no nariz da pessoa. Tá? Então, se a pessoa está sofrendo desses problemas aí, né, como é que você trata essas questões? Você trata ele com remédios que são eméticos, mas é uma êmese terapêutica que a gente inclui dentro do conceito de Shodhana Chikitsa, é um Panchakarma isso aqui. Você vai fazer um Svedana, então você vai estimular, né, o suor dessa pessoa, você vai usar remédios nas narinas da pessoa e ela vai fazer upavasa, ela não vai comer, tá? Ela não vai comer. E aí ele continua, né? Então, se você está com Akala Nidra, você está com o Nidra meio zoado, ele está em horários inadequados, né, de forma geral, você vai ter uma série de problemas. Ah, Matheus, tudo bem, mas e aí, se eu dormir... Eu já vi que se eu dormir de menos acontece um monte de coisa ruim, se eu dormir errado acontece um monte de coisa ruim, mas e dormir demais? Dormir demais é de boa, né? O discípulo, por exemplo, deve ter levantado a mão e falado, Guruji, eu entendi que dormir de menos, eu entendi que dormir errado, mas dormir muito é bom, né? Dormir muito, pô, preguicinha gostosinha, né? Aí o guru fala, não, fica quieto e escuta, né? Yojayet, então ele continua, né, a parada. Então ele fala, Yojayet Atinidrayam. Então, Atinidrayam, Yojayet Atinidrayam. Então, o excesso do sono. Ati, excesso, muito. Ati, aqui, caraca, aqui. É que ele está num sandhi aqui, né? Yojayet Ati Nidrayam. Então, Ati é demais, Nidrayam. Nidrayam é o teu sono, né? Yojayet, né? O Yojana, o Yoj, né? É da mesma raiz da palavra yoga, inclusive, é o que você faz, né? O que você faz em Ati Nidrayam? O que você faz quando tem muito sono? Em caso de excesso de sono, a gente vai recomendar Tikshanam, alguma coisa muito intensa, alguma coisa muito forte, alguma coisa muito com uma potência muito forte. O que com uma potência muito forte? Prachardana Anjanam, para começar. Prachardana, a palavra charda, da palavra chardi, significa vômito.
né, vômito. Então, prachardana é quando você faz o uso de êmese, de novo, olha o vamana, é outro jeito de falar vamana, tá? O vamana karma. Então, você vai fazer um tikshna vamana, você vai fazer um tikshnam prachardanam, você vai fazer um vamana karma forte na pessoa. A gente vai estudar panchakarma daqui a pouco, quando a gente chegar lá no finalzinho do Ashtanga Hridayam, daqui a mais uns 19 anos, eu acho que a gente chega lá, e aí vocês vão ver como é que a gente faz um Tikshna Vamana, né? Então você vai fazer um Vamana Karma que é muito intenso. Então ele está recomendando um Vamana Karma muito intenso e um Anjana Tikshnam também. O que é isso? Você vai botar coisas nos olhos da pessoa que são muito fortes. Então colírios muito fortes também. Colírios que muitas vezes a gente usa, por exemplo, a cânfora, né, na formulação desses Tikshna Anjanam. Então a pessoa ela dá uma lacrimejada forte, não é gostoso. Nada disso aqui é gostoso. Nada disso aqui é gostoso. Tá dormindo demais, filho? Vamos dar uma chacoalhada nisso aí, entendeu? Basicamente é como é que trata esse negócio. Tikshnam Navanam. Então, Tikshnam Navanam. Então, você vai fazer o uso de násia, de remédios, para você aplicar nas narinas da pessoa, mas eles também são Tikshna. Eles também são fortes, tá? Tikshna, aí já não é mais Tikshna, mas é Langanam. Você vai fazer um jejum também forte na pessoa. Então, a pessoa ela não vai comer, né? Você vai fazer, inclusive, Chintam. Chintam, a palavra Chinta vem da mente. Chintam significa que a pessoa vai pensar muito. Você bota ela para pensar. Ela tem que fazer atividade mental forte, né? Então, você vai botar ela para fazer um sudoku, você vai botar ela para jogar xadrez, você vai botar ela para resolver um problema, escape 60, não tem esse negócio? Tem que fugir da sala aí, meu filho, vai. Então não vai ficar paradinho, não. Você tem que ficar pensando, estudando. Vai transliterar 30 loucas aí de sânscrito. A pessoa fica louca lá. Caraca, Chintam. Chintam é quando a mente ela tá a mil, né? Vyavayam, todo mundo quer essa prescrição. Você vai ter que fazer sexo, né? Olha só a terapia. Uma pessoa está dormindo demais, está muito sonolenta. Aí você fala, vamos, querido, vamos, querida, levanta aí, né? Que sexo também é terapia, na visão do Ayurveda. Olha que legal. Então você vai ter a prescrição médica, né, de aumentar aí a sua frequência sexual. Para de dormir e vamos levantar, né? Shoka Bhi Krudaha. Shoka Bhi Krudaha. Esse é o momento que os samhitas também eles começam a prescrever coisas que vocês não vão provavelmente prescrever. Mas ele fala, fica com um pouco de medo. Se preocupa um pouco com as coisas. Fica triste um pouquinho. Então, isso aqui é um estímulo a sensações negativas, inclusive como terapia, tá? Então, choca, tristeza. Bhi é medo. Kruda é raiva. Então, o médico está dizendo, vamos, meu filho, fica com raiva, você não está vendo o que está acontecendo com o país? Você votou em quem? Fala logo, entendeu? Então, o Vaidya está estimulando o sujeito a ficar meio nervoso, a ficar meio irritado, a ficar com um pouco de medo. É para ele se mover. Porque a pessoa que dorme demais, né, que está com excesso de sono, ela vai ficando amortecida. Ela vai ficando meio apática. E aí a gente tem que chacoalhar ela da apatia. E às vezes você chacoalha a pessoa da apatia dizendo para ela que a vida é linda e que estamos na melhor época de todos os tempos da raça humana, mas às vezes não. Às vezes você diz para ela, olha o que está acontecendo, o mundo está acabando, levanta! E aí de repente a pessoa fala, caraca, nunca tinha pensado nisso. E aí ela vai dormir um pouquinho menos, porque ela vai ficar acordada pensando, né, que o mundo está para acabar e ela está lá, né, vendo Netflix. Então, só para vocês verem como os samhitas, né, os clássicos ayurvédicos, eles não prescrevem só paz e amor e yoga, pelo contrário, né? Vocês já viram alguns momentos nos quais os samhitas se valem, inclusive, de um pouquinho de uma dose terapêutica de crueldade, que eu não uso na minha prática clínica, mas que eles prescrevem. Eles falam, dá um susto na pessoa, porque de repente você vai canalizar o movimento de Vata Dosha dela no grito, né, no susto. Ebhirevacha nidraya nashaha shleshma atisankshayat. Então, por causa dessas coisas todas, por causa disso tudo, nidraya nashaha shleshma atisankshayat é o objetivo que a gente quer. O que a gente alcança com isso tudo, né? Shleshma atisankshayat. Então, Shleshma é o Kapadosha, né?
O Kapha Dosha, ati muito sankshayat, ele reduz. Então, por causa disso tudo que ele sugeriu aí em cima, um Tikshnam Prachardana, por exemplo, um Tikshna Anjana, por exemplo, um Tikshna Navanam, por exemplo, o Langhana, por exemplo, o Chintam, a pessoa fica pensando, muito sexo, por exemplo, você faz Shleshma Atisankshayat, você diminui o Shleshma. Nidraya Nashaha. Aí você faz Nashaha, Nashaha significa desaparecer, perder. Você perde o quê? Nidraya, você perde o sono. Por causa disso tudo aí, a pessoa perde o sono. E aí, o Samhita não só está te dizendo como fazer a pessoa perder o sono, mas ele também está dizendo como é que faz a pessoa ganhar o sono. Eu não sei se isso fica claro para vocês, mas o reverso de tudo que ele falou também é verdade. Né? Ele é Nati Sankshepa Vistaram, o Ashtanga Hridayam. Então, ele não vai te falar tudo mastigadinho. Ele vai te dar, por exemplo, dois shlokas que nem esses aqui, e disso aqui você deduz um monte de coisa. Por exemplo, se o Shleshma fica Atisankshayat, você sabe como é que fica o Vata, no caso aqui. Você sabe que o Vata provavelmente vai ficar Atikopayat, ele vai agravar um bocado. E aí você consegue deduzir uma série de coisas interessantes que ele não precisou te falar. Por exemplo, Vyavayam, muita atividade sexual, agrava o Vata. Né? Agrava o Vata e apazigua o Kapha. Chintam, a pessoa pensar demais, apazigua o Kapha, mas agrava o Vata. Langanam, mesma coisa. Entendeu? Shoka, Bhikru, Daha. Então, esse shloka não só te dá pistas na direção de como melhorar o sono da pessoa que dorme demais por excesso de Kapha Dosha, que é um sono patológico, né? Como ele também vai te dar algumas dicas para o reverso. Se a pessoa tem um sono patológico por excesso de Vata Dosha, se no excesso de Kapha Dosha a gente tem que fazer Shoka, Bhikru, Daha, no excesso de Vata Dosha é o contrário. A pessoa está se preocupando demais, ela está com muito medo, ela está muito ansiosa, você tem que tirar essa ansiedade dela, porque isso tudo vai agravar o Vata. Se no caso do Shleshma muito agravado, existe a recomendação de Langhanam, da pessoa fazer um jejum, você sabe que o reverso também é verdade. Se a pessoa está com um Vata muito agravado, o Langhanam vai ser prejudicial. Se no caso do Shleshma muito agravado, a gente recomenda um Vamana, um Anjana e um Navana muito forte, no caso do Vata agravado, não. A gente vai fazer o contrário. Então, você também consegue tirar conclusões pelo eixo, né? Ele está te dando uma informação e o oposto daquela informação tende a ser verdade. Pelo menos no Sutrasthana, né, que é o início dessa jornada, a gente tem que pensar assim também. Belezoca? Belezoca. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Shloka número 64. O Shloka número 64, ele continua, né, falando sobre a falta de sono. Então, deixa eu só acertar isso aqui, porque tem um toque, né, de leve. Então, tem que estar tudo bonitinho. Pronto. Então, vamos embora. O Shloka número 64, ele diz o seguinte: Nidrana Shanga Nidana Shadangamarda Shiro Gaurava Jrumbikaha Jadyaglani Brahma Pakti Tandra Rogascha Vatajaha. Ele vai só deixar claro o que eu meio que já comecei a apontar aqui para vocês, né? Então, Nidranashat Anga Marda Shiro Gaurava Jrumbikaha. Então, você vai começar a ter alguns sintomas, né? Você tem alguns sintomas do Nidra Nashat, então da falta de sono. Eu falei para vocês do Nasha, aqui, ó. Nashaha, no shloka anterior, que eu falei a perda, a falta, ele usa essa palavra, mas ele usa o particípio dela, né? Nashat, aqui. Nidra Nashat, então a perda de sono. A perda de sono, o que ela faz? Anga Marda. Anga são os membros do corpo. Marda é quando você vai sentir que eles estão... Mardana também é uma massagem.
Então, quando você faz uma massagem na pessoa, você está fazendo um Mardana. Mas o Anga Marda, ele é uma sensação de que você está com o corpo meio apertado. Eu não sei se vocês conhecem essa sensação. Parece que é uma coisa meio dolorida, mas não é dolorido. É tipo uma sensação de que você não está confortável com o corpo. Não é bem uma dor, não é como se você tivesse tomado uma agulhada, mas é uma sensação de compressão esquisita. A gente sente muito isso quando faz muita atividade física. Passa uma hora que não está mais doendo, mas dá uma sensação de apertamento, né? Não é gostoso, é uma sensação meio de desconforto no corpo. Você parece que não tem posição para o corpo direito. Isso é Angamarda. Shiro Gaurava. Shiro Gaurava. Shiras é a cabeça. Gaurava vem da palavra guru, peso. Então, Shiro Gaurava é a sensação de que a cabeça está pesada. Então, a pessoa fica com uma sensação de peso na cabeça. Né? A pessoa está dormindo pouco. Jrumbika, nem precisava falar, né? Jrumbika é o bocejo. Então, a pessoa vai ficar bocejando muito. Ela fica bocejando, ela está com a cabeça pesada e ela fica com uma sensação de que o corpo dela está desconfortável, que os membros do corpo dela estão desconfortáveis, tá? Jadya, Jadya, Jadya significa inatividade, o corpo fica meio duro. Então, em inglês eles chamam isso de stiffness, é quando o corpo não está fluido, ele não está solto, ele não está móvel. Fica uma sensação de que o corpo não consegue funcionar direito. Glani. Glani. Cadê? Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Glani. Glani é quando você está também é tipo uma falta de energia, digamos assim. É como se você estivesse cansada. É óbvio, né? Você não dormiu direito, está dormindo pouco. O sono sumiu, né? Então não tem sono ali direito. Faltou sono, nasha, o sono foi embora. Então a pessoa fica com uma sensação de muito cansaço, mesmo sem não ter feito nada. Ela não fez nada, mas ela está glani. Ela está meio chumbada, a gente diria lá no Rio de Janeiro. Glani, Brahma, Brahma. Brahma significa que a pessoa está com a cabeça rodando. Então a sensação de vertigem, de tontura, por exemplo. Outra palavra que a gente usa para falar Brahma é a palavra chakra. Né? Chakra, que vocês gostam do sétimo chakra, do sexto chakra, a palavra chakra significa rodar, na verdade, né? Em sânscrito. Então, quando você está com chakra em Ayurveda, não significa que você abriu o seu chakra. Né? Chakra em Ayurveda significa que a tua cabeça está girando. Então, sensação de vertigem a gente chama de chakra. A gente também chama de Brahma. Tá? Brahma é quando a pessoa está meio tonta, está meio zonza. Apakti, apakti. Pakta, pakwa, significa digerir. Apakti, apakwa, ela está com indigestão. Ela não está digerindo direito. A comida dela, ela comeu, mas a comida está esquisita. Então, olha que loucura. A falta de sono bagunça a digestão. Vocês já sabem disso. Mas é como um pilar da saúde, ele vai entrando para dentro do outro, né? Olha que bonitinho. Tandra. Tandra é quando fica tudo escuro. Então, a palavra tandra significa quando as coisas ficam escuras, né? É uma sensação meio que de que está tudo meio que sem cor. Está tudo meio nublado. Isso a gente pode falar. Imagina que a mente da pessoa não está clara, não está limpa, não tá tudo meio nubladão. Ela está meio entorpecida, tá? Tandra é quando a pessoa não tem muita clareza, né? Rogaha, Vatajaha, claro, né? Não podíamos deixar de falar. Roga, a doença, né? Rogaha, as doenças, Vatajaha, que são geradas por Vata Dosha. Então, essa pessoa que está passando por Nidra Nashat, ela vai ficar mais suscetível a doenças de Vata Dosha. Então, a perda do sono, não só, né? A perda do sono, então, dá uma sensação de aperto, de esquisito no corpo, dá uma sensação de peso na cabeça, ela faz a pessoa ficar bocejando o tempo inteiro, dá uma preguicinha, uma vontade de não fazer nada, uma rigidez, né, corporal, deixa a pessoa muito cansada, mesmo sem ela não ter feito nada, pode deixar ela com tontura, com vertigem também. Ela vai ficar com a digestão muito ruim, ela vai ficar meio nublada, com a mente meio nublada, meio entorpecida, e outras doenças, né? Várias doenças possíveis aí que são causadas por Vata Dosha, Vata de Haroga, Aha, então várias doenças que são causadas pelo agravamento de Vata Dosha. Beleza? E aí ele continua, ele está só no sono.
Tá só pintando aqui. Esse aqui é o Why We Sleep, é o Porquê Dormimos do Matthew Walker, versão ayurvédica, para vocês, nessas últimas leituras todas. Quero ver se eu consigo terminar hoje, mas já estamos com meio de 40, né? Vamos ver, vamos ver. Então, o shloka número 65, ele diz o seguinte: Yatha kalamato nidra ratrau seveta satmyataha asatmya jagara dardham prata swapyada bhuktavan. Aqui, ele zera o placar que vocês me ouviram falar o tempo, a vida inteira sobre o ser humano ser ou não ser um bicho notívago, né? Os samhitas deixam claro, cristalino, como a água. Então, yatha kalamataha, yatha kalamataha nidram. Então, ele está falando o sono, né? O sono, ele deve ser realizado yatha kalamataha, no horário adequado, no horário certo. Então, você tem que dormir no horário certo. Quando é o horário certo? Ratral, de noite. Você tem que dormir de noite, tá? Você tem que dormir no horário adequado para você, tem que ser de noite. Seveta satmyataha, é claro que tem umas pessoas que conseguem dormir de dia, porque para elas é satmya. A gente já viu isso duas ou três leituras atrás. Tem algumas pessoas, né, que o dormir também pode acontecer durante o dia. O que parece deixar claro aqui é que, via de regra, o horário certo para você dormir, yatha kalamataha, é ratral. Ratri significa noite. Ratral é o Saptami Vibhakti Ekavachandi Ratri. Então é de noite, né? É o locativo disso. Seveta Satmyataha, vai ter gente que vai dormir durante o dia também. E essa pessoa está acostumada com isso, e a gente já falou sobre esse assunto antes, não tem problema. Mas a Satmya Jagara Dardham, Ardham, né? Então, a Satmya Jagara, se você não está acostumado a dormir de dia, provavelmente, ou a ficar acordado durante a noite. Na verdade a Satmya Jagara, você não está acostumado a ficar acordado durante a noite, tá? Aí ele fala Ardham. Ardha significa metade, tá? Metade. Vai ficar claro daqui a pouco o que isso significa, tá? Metade. Prataha. Pratar significa de manhã cedinho, no nascer do sol. No inglês a gente chama isso de dawn. É quando o amanhecer, né? Quando o sol está saindo do horizonte, tá? Então, pratar, que está conjugado com prataha. Swapyat abhuktavan. Então, o que acontece? Você deveria dormir durante a noite. Esse é o horário certo. Se você está acostumado a dormir durante o dia, também não tem problema, como a gente já explicou. Se você não está acostumada e você ficou acordado durante a noite, Ardham prataha swapyat abhuktavan. Você deveria dormir durante o dia metade do que você não dormiu durante a noite. Essa é uma prescrição clássica ayurvédica, né? Se você deveria dormir, por exemplo, Mateus, eu preciso de 8 horas para dormir durante a noite, 8 horas. Beleza. Quantas horas você dormiu? Eu dormi 5 horas. Tá, de 5 horas, faltaram 3 horas para você. Se faltaram 3 horas, você vai dormir metade, ardham, disso durante o dia. Então, faltaram 3, você dorme 1h30 durante o dia. Prataha swapyat abhuktavan. Só que você vai fazer isso abhuktavan. De manhã, né, pratar, você não vai comer. Abhukta significa sem comer. Então você vai dormir durante o dia ou de manhã, só que sem comer. Vocês já me fizeram essa pergunta aqui, inclusive. Matheus, você pode dormir durante o dia, fazer uma siestinha depois do almoço? Ele fala, não, siestinha depois do almoço, não. Se você for dormir durante o dia, pratar, né, na verdade, de manhã, ele nem fala para você dormir durante o dia, ele fala para você dormir de manhã, né? Tipo, de manhã cedo, você vai dormir. Você ficou acordado durante a noite, pode dormir de manhã cedo. Ele está meio que te dizendo assim, não precisa acordar no Brahma Muhurta, que é uma exceção que eu faço muito. Porque ele, olha que loucura, ele parte do princípio que se você dormir direito, você vai acordar no Brahma Muhurta, porque tu vai dormir muito cedo, porque não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer 9 horas da noite, no cenário que a gente viveu a maior parte da raça, da espécie humana. E aí ele fala, de manhã cedo, quando o sol nascer, que é um horário que você devia estar dormindo, que você devia estar acordada, desculpa, você pode dormir.
pratar. Ele não fala dorme 3 da tarde, entendeu? 2 da tarde com o sol a pino. Ele fala de manhã, o sol já está nascendo, pratar, o sol já começou a nascer. Você nem precisa acordar. Pode ficar tranquila. Não se preocupa com o Brahma Muhurta. Continua dormindo, mas não vai ficar dormindo a manhã inteira. Vai dormir metade do tempo que você não conseguiu dormir de noite. Então ele é muito mais rigoroso do que eu sou, né? Óbvio. E eu falo para as pessoas muito comumente, esquece o Brahma Muhurta um pouquinho. Só foca na quantidade de sono que você precisa. E aí tem uma galera que fica chateada comigo, porque eu não sou o defensor do Brahma Muhurta e tal e tal. E não é isso, é porque eu sou um defensor do ser humano, né? E a gente está em 2021, e quem é que dorme 8h30 da noite? Deve ter, 3 pessoas que dormem 8h30 da noite. Mas a real é que se o sol se põe às 6, 8h30 você já está chumbada de sono. Você não ia ficar acordado. Então vocês precisam entender onde é que está a régua dele aqui no Samhita. A régua dele, o sarrafo dele, é muito perfeitinho, né? Ele está partindo do princípio que a pessoa acorda no Brahma Muhurta, acorda no pratar, antes do pratar. Então ela fala, eu sei que você ia estar acordado no amanhecer, mas se você não dormiu de noite por algum motivo, pode dormir no amanhecer metade do tempo. Só que não toma café da manhã. Tipo, Abhuktavan, não vai me comer e dormir. Se você comer e dormir, aí é um oceano de sofrimento para você. Melhor não. Tá claro? E aí a gente vai, eu acho que em 14 minutos. Estou forçando a minha sorte aqui hoje, mas tudo bem, vamos ver. Vamos... Calma aí. Deixa eu ver aqui como é que a gente está nesse capítulo. Que aí a gente começa o Brahmacharya. A gente não vai terminar ele esse ano. Tá, dava. Até dava. Se eu meter uma 5ª marcha feroz aqui, mas eu acho que a gente corre o risco da gente se atropelar. Tá bom, vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Aí, para encerrar esse capítulo, né, e para encerrar esse tópico do Nidra, e aí ele vai entrar no Brahmacharya para encerrar o capítulo 7. Eu acho que seria legal a gente encerrar o capítulo 7 semana que vem. Vamos ver. Então, ele manda mais 3 shlokinhas e vocês vão ter que ter paciência comigo. E aí, o shloka número 66, 67, 68, eles dizem o seguinte. Vamos lá. Shilayet manda nidrastu kshira madhyara sandadhi abhyangodvartana snana murdha karnakshitarpanam kantabahula tashlesho. Isso é muito bonitinho. Kantabahula tashlesho nirvrati krita krityata. Até me desconcentrei com o Kantabahula. Eu vou chegar lá, vocês vão entender por que eu achei fofinho. Manonukula vishayah kamam nidra sukha pradaha. Isso aqui está pontuado errado. Deixa eu botar um bindi aqui, senão não consigo dormir de noite. Brahmacharya tergramya sukhani spruha chittasaha. Eu li isso errado. Brahmacharyara tergamya sukhani spruha chittasaha. É isso aí. Nidra santosha truptasya swam kalam nativartate. Então ele vai dar uma série de dicas aqui, super bonitinhas, inclusive, para você. Né? Então, assim, você está com problema de sono, não tá? Senão você não estava aqui lendo esse negócio, né? Então você está dormindo mal, você não está conseguindo dormir muito, você está dormindo esquisito, está dormindo pouco, né? Principalmente quem está dormindo pouco, né? Então, Shilayit Mandanidra Hatu. Então, Shilayit, Shilaya significa uma prática, alguma coisa que você cultiva, né? Então a gente usa muito a palavra Shila para falar sobre as práticas morais e éticas de uma pessoa também. A gente usa muito a palavra Shila para falar das rotinas, né, de devoção, por exemplo, de puja e tal e tal. Né? Tem gente que chama isso de sadhana também, né? É o shilaya da pessoa, né, também. Então, o shilayet mandanidra hatu. Então, você não está dormindo direito, né? Basicamente, é o jeito que ele está falando isso. Se ele fosse carioca, ele ia falar, você não está dormindo direito, né? Tu é quando ele bota uma ênfasezinha no negócio, né? O que você pode fazer? Kshira. Você pode beber leite, por exemplo. O leite, ele vai dar uma pesada boa na pessoa. Só que é kshira.
tá? Não é esses negócios que vocês compram aí, desses em UHT, esses negócio desses pacotes horrorosos que duram um ano, que não duram um ano, tá? É Kshira. Kshira é seguindo todos os preceitos ayurvédicos, tem que estar bonitinho, tem que ferver no horário certo, tem que estar morno de sair da teta da vaca. Quase ninguém tem acesso a esse negócio hoje em dia. Madhya. Madhya é o álcool. Então, a bebida alcoólica, ela também vai te dar uma pesada, ela vai ajudar você que não está dormindo direito a, de repente, ajustar um pouco o sono. Rasan. Rasa é a sopa de carne, né? Então, você pode fazer uma sopinha de carne, você pode tomar um leite, você pode beber um álcool. Isso aqui é o que a maioria das pessoas chama de Natal, né? E aí você vai fazer tudo que a galera faz tudo errado aí hoje no mundo todo dia, ele está sugerindo de uma maneira terapêutica, né? Você está com um vata muito agravado, então isso tudo aqui vai te ajudar a dar uma segurada no vata, inclusive Dadhi. Dadhi é o uso do leite, só que na forma de iogurte, né? Então, você vai usar produtos lácteos e produtos de origem animal, vários. Olha que maravilha. E o álcool ainda por cima. Por quê? Porque você não está dormindo direito, você provavelmente está com um vata meio agravado aí, e esses caras aqui, eles vão pesar, né? Só que lembra, entende o contrário também. Imagina que você tem uma digestão ruim e está com excesso de kapha dosha ou de medodato. Esses caras aqui vão te prejudicar também. O que mais que você pode fazer se você está com problema de pouco sono, né? Abhyanga, Udvartana, Snana, Mardha, Karna, Akshitarpanam. Então, primeiro você pode fazer uma oleaçãozinha. Passa um óleozinho de gergelim aí morno, né, em banho-maria no seu corpo. Abhyanga, você está com o vata agravado, por isso você está perdendo sono, faz um abhyangazinho que ele vai te ajudar. Udvartana é quando você passa uns pozinhos medicados também no corpo, às vezes com um pouquinho de sneha, um pouquinho de oleação também. Então você aplicou o óleo, depois você faz o Udvartana, depois você faz Snana, você toma um banho. O que ele está falando aqui? A mesma coisa que ele falou lá no Dinacharya Adhyayam, no capítulo 2. É uma rotina típica. Passa o óleo, tira o excesso de óleo com o Udvartana e toma um banho para tirar isso aí. Isso aí vai te dar uma relaxadinha boa, tá? Mardha, você vai fazer, que nem eu já falei, né? Anga Mardha, você está com o corpo apertado, mas aqui ele está pedindo para você fazer uma massagenzinha. Pede para alguém fazer uma massagem no seu corpo. Você vai dar uma relaxada com essa massagem, vai ser bom para você. Karana Akshi Tarpanam. Você vai fazer Tarpana, você vai nutrir, você vai aplicar coisas no Akshi, nos seus olhos, Karana nos seus ouvidos. Então você vai fazer aquela rotina de Dinacharya, fazer um Karna Puranam, um Pratimarsanasyam, um Kavala, um Gandusha. Você vai aplicar os olhos e as coisas todas nos seus orifícios. Por quê? Para você apaziguar na marra, né, o Vata Dosha. Tá? Você vai tentar dar uma apaziguada, fazer Tarpanam, você vai nutrir os seus órgãos, né, dos índrias, para você poder apaziguar aí o Vata Dosha. Olha que fofuro que ele é. Kanta Bahulata Shlesha. Então, Kanta Bahulata. Kanta é a esposa, via de regra. Então, assim, alerta, né, linguagem focada no homem aqui em 5 segundos. Aí a gente generaliza isso para todos os gêneros e identidades e tal. Mas, literalmente, canta significa a esposa ou uma mulher que você ama muito. Tá? Uma mulher que você ama muito, bahulata. Bahulata é um termo muito maneiro para isso, porque o bahulata, ele é uma trepadeira. A trepadeira é que ela tem muitos bracinhos e ela vai embrulhando, né, embrulhando tudo, né? E aí, shlesha significa abraçar. Então você devia pegar, né, a sua esposa, a sua mulher amada, e você devia dar um abração nela, mas não é um abracinho, não é um abraço daqueles que você faz assim. É um abraço que é tipo como se fosse uma trepadeira embrulhando em algum lugar, entendeu? Essa é a imagem mental que ele bota aqui para você. É super poético, né? Isso aqui é poesia. Então, ele está falando, na sua esposa, na sua parceira, no seu parceiro, alguém que você ama muito, não precisa ser esposa, tá? Ele não pede uma certidão de matrimônio aqui. Uma pessoa que você tem muito carinho, uma pessoa que você gosta muito, não um estranho no meio da rua qualquer que você fala, desculpa, posso... Tinha uma campanha do Free Hugs, né? Abraços de graça, né? Aí você vai lá e abraça um estranho. Não é bem isso que ele está dizendo, ele está falando. Pega uma pessoa que você ama muito e aí você vai fazer shlesha. Só que toma cuidado, porque a palavra shlesha significa abraçar, mas a palavra shlesha também significa sexo.
tá? Então, ele ou está sugerindo que você vai dar um abraço gostoso, daquele que você meio que vai dormir no ombro da pessoa, sabe? É tipo uma conchinha, pronto. Você vai faça uma conchinha, que aí a conchinha ela vai te ajudar. Só que barrula, tá? Você vai se embrenhar com a pessoa de uma maneira que você não sabe onde a pessoa começa e você termina. É bonitinha, confia em mim. A linguagem, a poesia disso aqui é muito bonitinha. Acho que o Drummond escreveria um negócio desse, entendeu? Só que eu não sou poeta, eu não sei como é que ele escreveria, mas seria uma coisa dessa. É tipo se embranhando no mar, trepadeira dos braços seus. Ia ser um negócio desse meio Vinícius de Moraes, sei lá. Né? E aí ele fala, Nivrutihi krutya krutyata. Nivrutihi krutya krutyata. Então você vai lá, né? Você vai lá abraçar a pessoa e tal. E aí você, nivrutihi krutya krutyata, você vai fazer coisas que sejam que estejam alinhadas com a tua essência. Nossa, essa tradução ficou forçada. Mas é isso, você vai fazer coisas que sejam boas para você, digamos assim. Ele vai qualificar isso mais daqui a pouco, porque ele usa a palavra kamam, que eu até corrigi, né, aqui. Então, manaha anukula vishaya kamam nidra sukha pradaha. Então, nidra sukha, a palavra sukha é felicidade, tranquilidade, nidra do sono, pradha, que vai gerar. Então, você vai ter que usar, o que ele está... Qual é o contexto disso aqui, né, do shloka número 67? Ele está fazendo uma lista de coisas que, se você fizer, elas vão ser muito gostosas para você. Então, você vai usar coisas que sejam confortantes para sua mente, que sejam tranquilizadoras da sua mente. Essas coisas, kamam, elas deixam você ter prazer. Nidra sukha pradha kamam. Você vai ter um sono gostoso, né? A palavra kama significa prazer. Então, ele está usando várias coisas para você, atividades que você pode fazer, que ele já deixam a sua mente bem tranquila, que deixam você sentir prazer, que você dorme gostosinho, nos braços de uma pessoa que você ama muito. Então, lembra, ele está te dando antídotos para você que tem problema de sono, você que tem insônia. Tá claro? Aí ele dá algumas ideias de coisas que você poderia consumir, ele dá algumas ideias de terapias e ele dá algumas ideias de estilo de vida, de rotinas diferentes. Aí ele continua, tá? Brahmacharya, só que aí ele vai meio que fazer um OBS, né? Porque ele falou aqui do Kanta Bahula, tá? Shlesho. Então, Shleshaha. Então, você que é casado ou casada, né? Porque antigamente tinha essas regrinhas, você vai dormir de conchinha lá com a pessoa que você ama, você vai buscar ter prazer. Você vai tentar nutrir, né, a tua mente e o seu corpo de coisas que são gostosas e prazerosas. Brahmacharya, se você é uma pessoa que segue o Brahmacharya, ou de um entendimento no estrito senso aqui, que é nastri, né, você não faz sexo, se você é um brahmachari, você não faz sexo, você não é muito chegado em relações sexuais, né? Isso que ele fala também. Agrasukhanihi spruhacheta saha nidra santosha. Então, nidra santosha truptasya swam kalam nativartate. Você não vai ter esses problemas. A promessa dele é que ele está fazendo um gancho. Qual é o gancho que ele está fazendo? O próximo shloka é sobre Brahmacharya. Então ele está meio que já te vendendo o próximo shloka. Como eu estou te fazendo agora também. E na semana que vem, né, a gente vai falar sobre, assim, o Netflix da parada, né? Semana que vem, a gente vai descobrir por que, quando você faz o Brahmacharya, você não sofre de nada disso. A promessa dele nesse shlokinha é, se você é Brahmachari, se você segue um regime claro, né, de Brahmacharya, meu contexto desse capítulo aqui é abstinência sexual, você não liga muito para relações sexuais, você é uma pessoa que já é mais satisfeita, você é mais feliz. O sono, nesse caso, ele não tarda. Swam kalam nativartate. O sono, nesse caso aqui, da pessoa que é brahmachari, da pessoa que é sukhani, ela está feliz com a vida dela, essa pessoa aí, ó, santosha truptasya, essa pessoa, ela está feliz, ela está contente, ela está plena. Parece que ela não precisa de mais nada, ela não precisa de ninguém. Ela já meditou na montanha o suficiente, ela encontrou lá Buda, ou sei lá quem o pessoal encontra no alto da montanha, ela está totalmente tranquilaça. Ela está tão integrada, tão bem, tão feliz com a vida dela, swam, kalam, pela natureza do próprio sono,
Kalam nativartate. Você não vai ter esse problema. O sono ele vem no horário da natureza dele, naturalmente. Então, qual é o super trunfo dele aqui, né? Ele fala, se você tiver uma vida equilibrada, se você é uma pessoa completa, plena, se você está feliz, né? Se você está bem nutrida, se você está, é isso, você está, né, fazendo tudo que você tem que fazer como ser humano, e você é uma brahmachari, ele puxa a brasa lá para os legumes dele agora, você é uma brahmachari, você não vai sofrer de problema de sono. Tá? Ele está te eximindo aqui, está te liberando desse problema. E aí, na semana que vem, para a gente finalizar, terminar o ano, a última leitura do ano, a gente vai pausar aqui. E aí a gente vai fazer uma leitura meio loucura. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que vai dar tudo certo. Caraca. A gente vai ler tipo uns 7 loucas na semana que vem. Tem que dar. 7 ou mais. 69... 69 a 76, a gente já fez mais do que isso antes, vai dar tudo certo. Aí a gente termina o capítulo 7, então, na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai saber por que esse celibato é o caminho para todas as pessoas que estão aqui. E não vai vir ninguém, né, provavelmente na live. Então, deixa eu parar de dividir a minha tela com vocês. Estou vendo a carinha de todo mundo. Gente, Ricardo Barreto, estou até com pena de você com esse gorrinho. Tá frio? Ih, gente, calma aí que o meu computador vai desligar. Pronto. Salvos. Fala, Juliana Fault. Me fala primeiro como é que fala o seu nome. É Fault mesmo? Fault? O que eu tenho que falar? Oi, tudo bom? Tudo bem? É Fault mesmo. Fault. Manda um abraço, pode. Eu não sei se é pertinente, mas eu vou perguntar. Qualquer coisa você fala, tá? Tá bom. Nesse iniciozinho aí do Sloka 61 e 63, ele fala o que vai gerar esse sono inapropriado e como a gente trata isso. Aí ele fala jejum, o Vamana, Svedana, né? E o Nasya. Mas ele não fala qual é o tipo de Nasya, né? Não. Porque não tem, assim, casos, por exemplo, de indigestão que o Nasya vai ser contraindicado? Tem. E aí ele fala que dormir em horários inapropriados pode gerar indigestão. Então eu teria que ver isso no caso concreto, né? Se tem indigestão, se tem ama, se a gente vai aplicar um Nasya de óleo ou não, se vai ser um Nasya pequeno, um pratimacha, não sei como é que fala. Pratimacha. Mas ele não diz, né? Ele não dá essa recomendação aí agora. Não, e é exatamente isso que você falou, a responsabilidade de decidir isso é de quem? Do profissional de saúde, né? Do profissional de saúde. Por quê? Porque ele vai ter que olhar o caso completo, o concreto. Você tem razão. Ele te coloca aqui, é o capítulo 1, né, desse negócio. É o início, é o Sutra, é o volume 1, né, desse livro. Então, ele está te dizendo, olha tudo que pode dar de errado, olha todas as causas desse erro. Mas não é que a pessoa vai ter todos os problemas, né? Claro. Assim como ela não vai ter todos os problemas, a gente não vai usar todas as soluções. Então, ele está te dando um primeiro menuzão para você ter uma ideia. Por quê? No Sutrasthana, você é a discípula, é a Shishya que está sentada do lado do Vaidya. E aí o discípulo, ele pergunta, como é que eu trato, sei lá, insônia? Aí o Vaidya fala, pode ser isso, faz uma lista de issos. Só que aí o discípulo, ele fica meio perdidão, né? Ele vai falar, tá, mas qual que eu uso? Aí você vai falar, depende, né? Tipo, vamos ver no caso concreto. Você tem razão. Tá, é porque, por exemplo, se tiver um vata aí muito agravado por conta desse sono inapropriado, inclusive talvez eu não consiga nem aplicar o Vamana, né? Porque aí pode agravar ainda mais. Mesma coisa com o Nasya, né? Pode. Mas no caso do Vamana, no caso desse Nasya, que é Tikshna, que ele está sugerindo, é para o paciente que está com excesso de Kapha dosha prejudicando o sono. Então, você vai ter que olhar para os doshas, mas você vê, a gente tem muitos tipos de sonos patológicos, mas ele aqui, ele frisa em 2 principais, que é um excesso de Rajas por um lado e um excesso de Tamas por outro. É um excesso de Vata por um lado, um excesso de Shleshma por outro, que já são 4 tipos de sonos patológicos. Então ele dá um cenário de excesso de sono ou de falta de sono, que tem uma relação muito grande com Kapha e Vata, que ele já está meio que pincelando já desde umas 3 leituras atrás com a gente, né? Você fica acordado, o Vata grava, você dorme durante o dia, o Shleshma grava. E aí ele está te dando
tudo que você precisa, na visão dele, para começar a desenvolver um olhar a respeito dos distúrbios de sono. Tá bom. É porque eu acabo achando que o Nastia, dos karmas, apesar de não parecer, às vezes ele é o mais complicado, assim, de você ver se vai se aplicar ou não ao caso concreto, né? Do que os outros, mas tudo bem. Legal, tem então vários tipos, né? Achei interessante a sua visão. Para mim, o Rakta Mokshana é o mais complicado de todos, sem dúvida nenhuma. E o segundo é o Vamana Karma. O Nasyam, na minha percepção, mas talvez seja por uma questão de prática clínica, o Nasyam, para mim, é o mais fácil de todos. É o mais difícil de errar, na real. O que você vai errar no Nasyam é se você for muito com fome ao pote, assim. Porque como é que a gente faz o Nasyam? A gente começa devagar. Aí você vê como é que a pessoa reage. Aí você vai aumentando. Você não chega lá e fala 40 gotas em cada narina e se afoga o ser humano, entendeu? Então, como nasce, a gente pinga 2 gotas e você olha e você vê o que aconteceu, aí você vai aumentando a dose devagarzinho, ele acaba... E como tá na cara da pessoa, né? Você bota aqui e a pessoa... A maioria das pessoas já botou algum dia, né? Sorine, alguma coisa no nariz. Então, não é tão complicado quanto, por exemplo, um Vamana, cara. O Vamana Karma... Você olha para a cara do ser humano e no meio do Vamana ele está olhando para você e perguntando por que você está fazendo isso com ele, por que você odeia ele? Porque ele está com uma bacia na frente dele, ele já vomitou 4 vezes e está vindo a 6ª, entendeu? E é a 7ª. E ele fala, para quê? O que eu fiz para merecer isso? O Nasyam, ele é mais suavezinho, assim, na minha percepção. Não é difícil de errar, né? Porque se você pegar, como você falou, uma pessoa com ama... Você pode bloquear a pessoa totalmente, ela pode ficar, tipo, zoada, entendeu? Mas aí você faz um langanazinho e normalmente a pessoa responde bem. Eu não sei. Você tá... É engraçado, a gente está num movimento... Eu estou num movimento hoje de saudade da Índia. Então, e aí você está me perguntando isso, e eu estou viajando aqui na maionese, porque eu já mandei mensagem para umas 3 pessoas dizendo, estou com saudade da Índia. E eu já estou pensando, tipo assim, cara, no final do ano que vem eu estou precisando ir para o Vai Diagrama. E aí, no ano que vem, a gente vai lançar o curso de formação do Vida Veda, né, em Ayurveda. E aí eu quero mostrar isso para vocês na prática. Eu acho que eu tô cansado de ficar falando de Panchakarma, entendeu? Eu quero botar uma galera lá para vocês verem como é que é essa parada feita de direito, sabe? E aí eu acho que a gente vai poder conversar sobre isso tudo muito melhor. Mas enfim, respondi a tua pergunta, Ju? Respondeu, massa. Eu começo sempre com essas 2 gotinhas mesmo, e aí eu vou sentindo o que eu acho mais cauteloso, né? Mais massa. Eu só queria saber se ele dava uma especificada maior aí, qual era o tipo, mas tudo bem. Fechou, valeu, então. Obrigada. De nada. Fala, Rafa. Ei, me ouve? Agora foi. Vai, te ouço. Sim. Ai, saudade da Índia também. Vamos embora, final do ano que vem? Vamos. Partiu. Caravana Vida Veda no que vem. Uhul, bora. Ai, meu Deus. Mas eu ia te perguntar uma coisa de sânscrito, que agora eu estou metida no sânscrito. Ah, que bom. Tem um lugar que você traduz Nidra, e aí eu achei que estava escrito Nodra. Ah. É um Sandhi? É algo assim? Não. Pode não, existir Nidra isso? é Nidra. Onde é que... Quer que eu divida a minha tela? Não, depois você olha. É porque eu comentei com você no particular, mas você não me respondeu, aí eu falei, gente, será que... Eu não vejo particular. Será tá que bom. é um I diferente, um O diferente? Deixa eu ver, Sloka é o quê? 60 e... Não sei. Tá escrito errado. Não, isso é transliteração errada, isso não é Nodra, não. Você tem toda a razão. Tá escrito errado mesmo. Acertei! Maravilhosa. Obrigado pela correção. É Nidra mesmo. O que acontece? Eu peguei o Ashtanga Hridayam, eu botei ele do meu lado e eu transliterei ele digitando, entendeu? Então eu fiquei, tipo, sem sacanagem, uns 2 meses fazendo isso há muitos anos atrás. Porque foi quando eu comecei a traduzir o Ashtanga que eu peguei o Sutrasthana inteiro, os 30 capítulos, e eu digitalizei o sânscrito, porque não tinha isso digitalizado. Hoje em dia já tem. Então eu tive que digitalizar ele no dedo. Então eu erro um monte de coisa. Vira e mexe quando eu falo para vocês que eu tenho que botar um bindi ali, foi porque eu não botei na hora. Você imagina, um ser humano, eu estava fazendo rotação em hospital, vida veda, tudo mais, e ainda passando a limpo o negócio. Foi uma loucura. Não. E eu não estava querendo te corrigir, não. Estava querendo ver só se eu estava lendo. Não, você está coberto de razão. Vou aproveitar a tua deixa para te dizer o porquê que nunca seria um sandhi. Porque o sandhi ele não acontece no meio da palavra.
Então, a palavra nidra, ela é uma palavra inteira, ela é um pada, né? E aí você pode conjugar o nidra, mas você sempre vai usar sufixos e prefixos. Você nunca vai transformar nidra em nodra, nudra, nada disso, é impossível. O sandhi, ele não entra no meio, entendeu? Eu estou preparando um curso avançado de sânscrito também para vocês com a leitura do Laghu-Siddhanta Kaumudi. Tá ficando bonitinho, tá ficando legal. A gente vai ter que só botar legenda na parada toda, porque é tudo em inglês com o meu professor, porque eu tenho aula de sânscrito até hoje, né, com o Kapilo. Então eu estou gravando as minhas aulas de sânscrito com ele do Laghu-Siddhanta Kaumudi, e aí a gente vai disponibilizar isso para vocês como parte do curso de formação em Ayurveda no Vida Veda. O curso de formação do VV, que é para ninguém fazer, vão ser 5 anos de sânscrito, diga-se de passagem. Vai ter sânscrito 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, boa sorte. E, Matheus, queria super te agradecer, porque já comecei, assim, várias vezes a alfabetização no sânscrito e foi só por conta do seu incentivo que eu para, Rafa. Tô falando sério, cara. Não vai ficar me deixando sem graça na frente de todo mundo, Rafa, no YouTube. Assim. Aí, em cima. Maravilhoso, obrigado. Eu fico feliz, porque é isso, né? Eu amo esse negócio, eu acho tão divertido. E é tão lindo, pelo menos eu acho tão lindo, mas é que às vezes eu não sei que meu filho desenhou a girafa de pauzinho, aí ele fala, papai desenhou a girafa. Eu falo, meu filho, que coisa mais linda, sabe essas coisas? Então eu acho tudo lindo que eles fazem, né? E aí eu acho lindo que vocês achem lindo também. E essa autonomia, para vocês que já estão estudando comigo há uns 4 anos, esse negócio, a autonomia de você abrir um Samhita, você começar a fazer sentido do que está ali, é muito transformadora. Você não fica dependendo, né, do Matheus. E aí, daqui a pouco, o que eu falo para vocês, eu estou treinando vocês para a gente chegar num ponto que todos vocês sabem sânscrito melhor do que eu. Porque aí a gente consegue discutir. Essa leitura aqui, ela não tinha que ser eu lendo. Ela tinha que ser, cada semana, alguém lendo. Lá na Índia, não ia ser o Matheus lendo toda semana. Ia ser semana que vem, a gente ia falar, semana que vem, Evelyn vai ler. Aí a Evelyn chega, ela translitera, ela decupa e ela diz o que ela entendeu daquilo ali. Aí na outra semana é a Sabrina, aí na outra é a Tati, aí na outra é a Belisa, na outra é a Dani Hayashi. E aí a gente ia fazendo isso, entendeu? É que vocês estão quase lá, quase mais alguns anos a gente chega lá e a gente começa a passar em roda e todo mundo faz a leitura do Ashtanga, entendeu? E não só o Matheus. O Matheus tá ficando cansado, gente. Daqui a pouco o Matheus tá precisando tirar férias, eu deixo o Samhita na mão do Ricardo Barreto e vocês que se virem, entendeu? Então é isso. Beleza? Foi tudo? Tiramos todas as dúvidas? Maravilha. Então semana que vem a gente se vê para fechar o capítulo 7 e fechar o ano do VV também. Dia 18 a gente para, né? Dia 18 a gente faz o apagão do Vida Veda, a gente volta só dia 10 de janeiro. Eu fiz isso ano passado, fiquei muito feliz e eu estimulo todo mundo a sair das redes sociais. Eu dou 3 tiros no meu próprio pé, porque aí o Instagram que já tá puto comigo fica mais revoltado ainda, o YouTube pune a gente, o algoritmo vai todo para casa do cacete, mas eu prefiro a saúde de vocês do que o algoritmo do Instagram, entendeu? E aí eu falo, todo mundo 3 semaninhas de detox digital, eu acho que não custa nada. E a gente termina sexta-feira da semana que vem. Então, quarta-feira, nossa última leitura, fechamos o 7, ano que vem a gente começa o capítulo 8. Um beijo para vocês e até semana que vem. Pragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasritana sheshan autsukya mohar atidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai bhishajam sadhu vrutanam bhadramagamashalinam